Olá pessoal, voltamos aí para mais uma aula de métodos quantitativos e a partir de agora o nosso assunto vai ser função do segundo grau, tá ok? Então é o último tópico aí da unidade 1, vamos falar tudo sobre função do segundo grau, né? Desde a de classificação da função, o que acontece com a função, até o esboço do gráfico de uma função do segundo grau. Só que para isso nós vamos fazer uma pequena revisão, né, sobre equações do segundo grau. Então nós vamos relembrar um pouquinho sobre equações do segundo grau, porque isso é pré-requisito para a gente trabalhar com as funções do segundo grau. Então, nas 4 ou 5, se eu não me engano, primeiras aulas, videoaulas, a gente trabalhou com a função do primeiro grau, não foi? Então, lá nós especificamos, né, o que é uma função do primeiro grau, trabalhamos com os gráficos, função crescente, decrescente. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Só que para isso, vamos dar uma relembrada no que é uma equação do segundo grau. Então, a equação do segundo grau ela é caracterizada por um polinômio do segundo grau, né? Ou seja, um polinômio desse tipo aqui, ó, né, ó. Ele é desse tipo, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Repara que no x, que é a variável, né, que é a incógnita, né, ele está elevado ao quadrado. É isso aqui que caracteriza a equação ser do segundo grau. Então, ela vai ter sempre um valor de a, um valor de b e um valor de c, que são números reais, né? Mas esse a aqui, ó, ele tem que ser diferente de zero, porque se ele for zero, zero vezes qualquer coisa é zero, esse termo x ao quadrado vai sumir, e nós vamos ter só o termo x aqui, aí vai caracterizar como sendo uma equação do primeiro grau. Isso não nos interessa. O que nos interessa são as equações do segundo grau. Então, as equações do segundo grau são caracterizadas por esses termos. Ah, professor, mas o b e o c pode ser zero? Pode, o b e o c pode ser zero sim, ou os dois ou um deles pode ser zero, desde que o a não seja igual a zero, certo? Então, se ele for igual a zero, né, não é uma equação do segundo grau. Lembrando que a, b e c, né, é dito de coeficiente da equação, né, e eles são números reais, sendo que o a tem que ser diferente de zero. Exemplos, né? Olha aí, ó. Olha uma equaçãozinha do segundo grau aí, ó. X ao quadrado menos 4x mais 9 é igual a zero. Então, olha só. É interessante a gente aprender a identificar esses coeficientes A, B e C. Então, ó, o coeficiente A é o número que acompanha, né, o x ao quadrado. Nesse caso aqui é o 1. Quando não tem nada aqui escondido, ó, é o 1. 1 está aqui, ó. E o B é menos 4. É o termo que acompanha o x. E o C, a gente costuma chamar ele de termo independente, né? Ó, é o 9, nesse caso aqui, mais 9. Olha aí, outro exemplo, ó. B é igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 8 igual a zero. Então, olha só, o A é o número que está na frente do x ao quadrado. Como tem um menos aqui, é como se fosse menos 1. O A, ele vai valer menos 1 nesse caso aqui, tá ok? E o nosso valor de B vai ser o 6, é o 6, ó, o número 6, que está acompanhando o x sem estar elevado ao quadrado. Consequentemente, o termo independente aqui será o C, é o menos 8. Coloquei 8 aqui, ó, galera, mas é menos 8, tá ok? É menos 8, tá certo? Então, olha só. Essa letra A e essa letra B são equações do segundo grau que a gente diz que são completas, porque os valores de A, B e C, eles são diferentes de zero, tá vendo? Ó, repare agora a letra C. Na letra C a gente tem uma equação do segundo grau incompleta. Por quê? Porque o A vai valer 0,5, o B vai valer menos 2, tá vendo? Mas você não tem o termo independente, sem a variável, sem a letra X, tá vendo? Ó, 9 e o 8 aqui, o menos 8, são os valores de C. Né, são os valores de C, mas para esse caso nosso aqui, né, ó, específico para esse caso nosso aqui, nós temos o número 0 sendo o valor de C. Olha o exemplo da letra D. Já o exemplo da letra D também temos uma equação incompleta. Repara, olha só. O A vale 4, porque é 4x ao quadrado. Repara que você não tem o valor de B. O B é o número que acompanha o x. Olha, aqui foi o menos 4, aqui foi o 6, aqui foi o menos 2. Tá vendo? Olha só, aqui foi o menos 2. Agora aqui não tem nenhum termo
né, com o x. Então o B é zero, o B é zero. E o C é o termo que acompanha, não tem o x na verdade, não acompanha ninguém na verdade, é o termo independente. Então o C aqui seria 100. Então, ó, letra A e letra B, equações do segundo grau completa, e letra C e letra D, equações do segundo grau incompleta, tá certo? Tá ok? Próximo passo nosso vai ser como resolvemos uma equação do segundo grau. Como que fazemos isso? Como que resolvemos essa equaçãozinha do segundo grau? Bem, quando queremos resolver uma equação do segundo grau, nós estamos interessados em encontrar os valores de x que satisfazem a igualdade, ou seja, que torna aquela igualdade verdadeira. Então, por exemplo, considerando a equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero, nós, quando formos resolver essa equação, a gente vai procurar valores de x que, elevado ao quadrado, menos 5 vezes esse valor de x mais 6 tem que ser igual a zero. Bem, podemos pensar mentalmente, pensar num número aí, né? E colocar aqui no lugar do x, elevar ao quadrado, multiplicar por menos 5, somar com 6. Se der zero, né? Se você fizer todas essas operações aqui de potência, multiplicação, subtração e soma e der zero, a gente pode afirmar que esse valor de x que você substituiu é uma solução da minha equação. Mas a gente não fica assim, né? Pensando em valores aleatórios para poder resolver essa equação. Existe uma maneira. Uma das maneiras, né, por exemplo, é usar uma fórmula. Mas antes disso, vamos pensar aqui no valor que seria uma solução dessa equação. Por exemplo, x igual a 2. X igual a 2, eu sei que é uma dessas soluções dessa minha equação de segundo grau aqui. Por quê? Porque torna a igualdade verdadeira. Olha só, se eu pegar o meu valor de x igual a 2, pegar a minha equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0 e substituir, olha o que eu vou ter. Olha só, no lugar do x eu vou colocar o 2, então vai ficar 2 ao quadrado, menos 5, aqui também tem x, eu vou substituir por 2, mais 6 igual a 0. Resolvendo essas operações, potência 2 ao quadrado é 2 vezes 2, vai dar 4. Menos com mais vai dar menos, 5 vezes 2 vai dar 10, mais 6. Eu tinha 4, perdi 10, estou devendo 6. Menos 6 mais 5, mais 6, na verdade, né, vai dar 0. Então é verdade. Essa igualdade aqui é verdadeira. Então quer dizer que 2 é a solução para essa equação aqui, né, do segundo grau. Mas eu não fico chutando valores assim aleatoriamente, né? Porque se eu pensasse no 9, o 9 não seria a solução. Depois vocês tentam aí o 9 em casa para poder ver se é a solução. Pensa no 1 também, pensa no 0. Vocês vão ver que todos esses números não são soluções dessa equação, né? São apenas duas soluções que a gente vai ver mais adiante. Mas como que a gente resolve? Um método para resolver as equações do segundo grau é a utilização da famosa fórmula de Bhaskara, né? O que a fórmula de Bhaskara me fala? Dada uma equação ax ao quadrado mais bx mais c, que é uma equação do segundo grau, o que eu faço? Utilizo a fórmulazinha de Bhaskara. O que é a fórmula de Bhaskara, né? Fórmula de Bhaskara, para achar esses valores de x aqui que satisfazem essa igualdade, é fazer essa substituição, menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, onde o delta, né, que está aqui dentro da raiz, é dado por b ao quadrado menos 4ac. Então é o famoso fazer o delta, né? Quando a gente está dando aula lá na sala, no quadro, bonitinho, cai uma equação no segundo grau, aí você pergunta para a galera responde, professor, vamos fazer o delta, é isso mesmo. Na verdade é fazer a fórmula de Bhaskara, né? Então a gente faz o delta e depois faz a substituição nos valores para determinar o x, né? Então tem que tomar cuidado com isso daí. Então a formulazinha de Bhaskara é essa, não esqueçam, vamos usar ela o tempo todo quando estivermos falando de equação do segundo grau. Então agora nós vamos fazer uns exemplos de resolução de equações do segundo grau. Então determinar a solução da equação x ao quadrado menos x menos 12. Primeiramente nós temos que determinar os coeficientes dessa equação, né? Então nós temos aí, o coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. Lembrando que o coeficiente A é o número que acompanha o x ao quadrado. Então para esse caso nosso aqui, né, o A vale 1, é como se tivesse o 1 aqui escondido aqui. Para o B, o T é o número, né, que acompanha o x, sem estar elevado ao quadrado. Então é como se tivesse um 1 aqui, com um sinal de menos, menos 1. E o C é o termo independente. O termo independente, ele vale, nesse caso aqui, é menos 12. Coloquei 12 ali, mas vale menos 12. Tá certo? Então, olha só. Usando a forma de Bhaskara, né, nós temos o seguinte.
temos então que vamos fazer a substituição, né, dos coeficientes aqui na nossa fórmula de Bhaskara. Então, para usar a fórmula de Bhaskara, primeiro vamos fazer o delta. O delta seria o quê? O delta seria a gente pegar b ao quadrado menos 4ac, onde a, b e c são os coeficientes que a gente identificou aqui em cima. Então, olha só, no lugar do b, eu vou substituir por menos 1. Quando for negativo, coloque dentro do parênteses, né? Para você não ter como errar aí essa potência. Apesar que aqui, quando a gente fizer essa potência aqui e estiver elevando ela ao quadrado, qualquer número elevado ao quadrado vai ser sempre positivo. Então, toda vez que for negativo aqui, elevado ao quadrado, a resposta vai ser positiva. Menos 4, repete, vezes o valor de A, que é 1, nesse caso, vezes o valor de C, que é menos 12, também dentro do parênteses, tá certo? Então, olha só, fazendo essa continha aqui toda, aqui, né, a potência menos 1 ao quadrado vai dar 1, porque é menos 1 vezes menos 1, vai dar 1. E menos com menos aqui na multiplicação, ou menos 4 com menos 12, vai dar mais. 4 vezes 1, 4, vezes 12, 48. 1 mais 48 vai dar 49. Então, o delta é o 49. Acabou? Não. Temos que fazer a segunda parte. Qual que é a segunda parte? A segunda parte é determinar os valores de x que satisfazem essa igualdade aqui, né? Então, lembrando que para determinar x, a outra parte da fórmula de Bhaskara é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o valor de A. Isso implica, então, que o x, para esse caso, vai ser, ó, menos da fórmula, repetir o menos da fórmula aqui, ó, menos da fórmula. Quanto que vale o b? Menos 1. Então, coloca ele dentro do parênteses, porque aqui, ó, quando a gente fizer menos com menos aqui, vai dar mais, ó. Repara que o sinal do 1 aqui, já no próximo passo, não tem esses dois sinais mais, virou mais, porque quando o mais fica o sinal implícito, não precisamos colocar. Mais ou menos a raiz de 49. Qual que é a raiz de 49? Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 49? 7. 2 vezes 1, que vai dar o quê? Que vai dar 2, certo? Bem, então agora a gente tem que x é igual a 1 mais ou menos 7 sobre 2. Isso agora, então, vai ter que gerar duas respostas, né? Um x1 para fazendo 1 mais 7, e um x2 que nós vamos fazer 1 menos 7. Então, para o x1, que é 1 mais 7, 1 mais 7 vai ser 8, dividido por 2, 4. Então, a primeira solução é 4. A outra vai ser 1 menos 7, que vai ser minha solução x2, 1 menos 7 sobre 2. 1 menos 7 é menos 6. Menos 6 sobre 2, menos com mais na divisão é menos, 6 dividido por 2 é 3. Então, a solução, né, os números, né, que satisfazem essa equação do segundo grau aqui é o menos 3 e o 4, tá certo? Outro exemplo, determinar a solução de x ao quadrado menos 4x mais 4. Primeira coisa, determinar os valores dos coeficientes. Então, ó, o A vale 1, é o número que está aqui na frente. O B agora vale menos 4 e o C, que é o termo independente, vale 4. Então, usando a fórmula de Bhaskara, né, nós vamos ter o seguinte. Então, teremos pela fórmula de Bhaskara, né, calcular o delta primeiro, delta é b ao quadrado menos 4ac, não se esqueçam, substituindo os valores dos coeficientes do delta, né? Então, quem é o delta? Quem é o b? O b é menos 4, então coloca dentro do parênteses, menos 4 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 4. Resolvendo isso tudo aqui, olha o que a gente tem. Menos 4 ao quadrado, todo número negativo elevado ao quadrado vai ser positivo. Lembra que eu falei no exemplo anterior, que sempre isso aqui vai ser positivo, né? E aqui agora, olha só, como eu só tenho esse sinal de menos e os outros números são positivos, menos com mais vai dar menos, 4 vezes 1 vai dar 4, vezes 4, 16. 16 menos 16, o delta vale quanto? O delta vale 0. Quando o delta valer 0, né, vai ter uma especificidade para isso. Então, olha só, continuando, né, usando a segunda fórmula, o que a gente vai ter? Menos aqui, ó, da fórmula, não é? Menos da fórmula. O meu parênteses aqui, porque o meu B é negativo, então é menos 4. Quando eu fizer menos com menos aqui, vai dar mais 4. Mais ou menos a raiz de 0, que é 0. 2 vezes o valor de A, que nesse caso é 1. Agora, olha só, repara aqui. O meu x ficou 4 mais ou menos 0 sobre 2.
4 mais ou menos 0 vai dar sempre 4. Então, nesse caso aqui que o delta deu 0, as duas raízes, x1 e x2 que a gente está procurando, né, elas vão ser iguais. Por quê? Porque quando eu faço 4 mais 0 vai dar 4 e 4 menos 0 também vai dar 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, para esse caso aqui, ó, a nossa solução é só o 2. As soluções são iguais. Então, toda vez que o delta der 0, a solução vai ser igual. Fica a dica aí, tá certo? Outro exemplo. Determinar a solução da equação x ao quadrado menos 4x mais 5 igual a 0. Determinar os coeficientes, então. O A vale 1. Gente, os 3 exemplos que nós fizemos, o A deu 1, mas não é toda vez que o A dá 1, não. Tá? Depois a gente pode até fazer um outro exemplo que o A não seja 1. Então, olha só. O B, novamente, é menos 4. E o C, para esse caso, é 5. O C é 5. Vamos usar a fórmula de Bhaskara para resolver, então, a primeira parte, que é o delta. Substituindo os valores, então, ó, no lugar do B, eu vou pôr o valor de B, que é menos 4, dentro do parênteses, porque tem negativo ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 5. Olha só, resolvendo isso daqui, olha só, menos 4 elevado ao quadrado, lembrando que isso aqui vai ser sempre positivo, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, vai dar 16, e aqui é negativo, mas o 1 e o 5 é positivo, negativo com positivo dá negativo, 4 vezes 1 dá 4, vezes 5 dá 20. Agora, olha só, 16 menos 20 vai dar menos 4. Esse delta deu um valor negativo. E quando isso acontece, a gente pode até continuar resolvendo, né, de maneira igual a gente estava fazendo antes, né, pegar a segunda parte da fórmula de Bhaskara, substituir os valores, ó, menos da fórmula, né, o B vale menos 4, só que aqui nós vamos ter mais ou menos a raiz de menos 4. Isso daqui, gente, na matemática, no conjunto dos números reais, não tem como resolver. Não existe raiz quadrada de número negativo. Não existe raiz de número negativo quando o índice da raiz, né, que é o 2 que fica aqui, ó, seja par. Então, por exemplo, não existe raiz quadrada de menos 4, não existe a raiz quarta de menos 4, não existe a raiz sexta de menos 4. Se isso não existe, não tem como a gente continuar essa fórmula. Então, todas as vezes que o delta for negativo, a gente para por aqui, a gente não continua. Viu que o delta é negativo, a gente coloca assim, ó, a solução é um conjunto vazio, né? Ou a gente coloca só a chave, sem nada lá dentro, ou a gente coloca o símbolo de conjunto vazio, que é esse zero aqui, ó, cortado assim na diagonal. Então, para por aqui. Então, quando o delta for negativo, a gente dá esse stop, né? A gente para na resolução, escreve que a solução é o conjunto vazio. Então, podemos resumir o seguinte, né? Se o discriminante, ou seja, se o delta for um número positivo, for maior do que zero, que foi o primeiro exemplo que a gente deu, o x1 e o x2 serão soluções diferentes. Vai ter duas soluções diferentes para a minha equação, ok? Se o discriminante, ou seja, o delta, for igual a zero, que foi o segundo exemplo que a gente fez, né, x1 e x2, né, vão ser iguais, as soluções são iguais, então soluções repetidas. E se o delta for um número menor do que zero, for negativo, o discriminante for negativo, a equação, né, não vai admitir solução real, ou seja, a solução é um conjunto vazio. Então tá aí uma revisãozinha sobre equações do primeiro grau que a gente vai precisar para continuar o nosso papo sobre funções de segundo grau, que é o próximo vídeo aula. Até mais!